Sejam bem-vindos a mais um programa Receber, Comer e Viver com Graciete Simeone. Eu sempre tive vontade de falar isso. Ele fez o único pedido pra mim, gente. Ele falou, Gra, posso fazer a abertura do bloco? Que é meu sonho. Porque agora eu sei falar, né? Agora eu sempre ficava me enrolando. Pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Que delícia você aqui com a gente. Eu adoro. Você sabe que eu adoro a sua cozinha, adoro a sua recepção, adoro a sua equipe. Hoje tem o pai de Graciete Simeone aqui assistindo. Tem a Josa, nossa amiga maravilhosa. Hoje estamos com plateia. Com plateia. Daqui a pouco você vai ter que ter um auditório aqui. Vou criar um auditório. Exato. Pessoal, então hoje o que nós vamos fazer, Gra? Pois é, essa é a pergunta que eu deveria fazer a você. Os papéis estão invertidos aqui. Bom, Doug, muito obrigada, eu que agradeço. de verdade, por estar aqui com a gente mais uma vez. É um prazer e eu sei que o pessoal lá de casa adora. O Doug, para quem é um telespectador novo do programa, o Doug Alegre, Douglas Alegre, ele esteve com a gente o ano passado. A primeira vez você fez uma receita maravilhosa, bom, as duas vezes, né? Sim. A primeira foi um robalo com uma farofinha de tapioca e tinha um banana, de né? laranja, um purê de banana Purê de banana, maravilhoso. Aí depois, que foi assim, o ápice, foi exatamente nesta época de Natal, no ano passado. Ele fez uma das receitas mais elaboradas que eu apresentei aqui no programa, que é o Bife Wellington. Convido a todos, para quem não assistiu, para entrar no nosso canal no YouTube. Na lupinha você digita Graciete Simeone e procura pela receita Bife Wellington. E aí vocês vão entender o porquê eu estou mencionando essa receita. É uma receita, um dos meus pratos preferidos, de verdade. Foi uma responsabilidade enorme. Foi uma responsabilidade enorme, porque de fato não é uma receita fácil de fazer. Tem toda uma técnica, todo mundo é capaz de fazer, mas deve de fato seguir o passo a passo. Arrisca ali. Arrisca, porque se você passa realmente por cima de algum passo dessa receita, ela não vai ficar bem, não vai ficar boa. Pode dar muito errado. Pode dar muito errado. Então, para você que gostaria de fazer o Bife Wellington, e eu falo com o maiúsculo, porque realmente assim foi incrível. E eu falo para todo mundo realmente, porque essa receita ficou deliciosa. Então siga o passo a passo. E hoje nós vamos fazer uma receita que, diferentemente do filé Wellington, que foi super complexa, é uma receita muito simples e super fácil de fazer. E a minha missão hoje é fazer com que você não vá ao supermercado para comprar a massa pronta. Você vá para comprar os insumos e faça a massa na sua casa. E para mim é um dos pratos que mais reúne as pessoas na cozinha, porque é uma cozinha bem participativa, vocês vão perceber isso. Então no final de semana convida o pai, convida a mãe, os amigos, leva todo mundo para a cozinha e cada um faz um pouquinho ali do processo da receita. Que delícia, é uma receita com memórias. É uma receita com memória, extremamente afetiva. E para quem não tem memória, vai criar memórias a partir da receita de hoje. Com certeza. Douglas, a gente tá assim, toda a parte poética da receita, mas o que de fato você trouxe pra gente hoje? O que você vai nos ensinar? Hoje eu vou ensinar a fazer massa fresca. Nós vamos fazer uma massa lisa, que é o pappardelle, com um molho de ragu delicioso. E vamos ensinar a fazer o ragu, que também não é nada difícil. Na gastronomia italiana, a gente sabe que isso é premissa dos chefes italianos. É uma comida simples com ingredientes de qualidade. Exatamente, falou tudo. E é uma receita que tem várias receitas aqui na internet, né? Se for buscar aí, a gente tem diversas receitas, mas que se você seguir alguns princípios e também respeitar qual é o seu gosto pessoal, você consegue chegar a uma receita que é sua. Exclusiva, né? Exclusiva. Então vamos começar a falar dos ingredientes. Eu também, com um lado meio professor, vou explicar um pouquinho qual a base e também quais as possibilidades que dá para fazer de acordo com esse gosto pessoal. Bom, então para a receita de massa fresca, a gente vai utilizar 280 gramas de farinha 00, 20 gramas de semolina, 4 gemas e um ovo inteiro. Essa receita rende 4 porções. É sempre bom peneirar as farinhas, porque às vezes vem com algum pedaço de alguma coisa.
E isso, no resultado final, dá uma diferença enorme. A semolina vai na receita para trazer um pouquinho mais de textura. Depois de colocar aqui as quantidades dentro do bowl, é importante misturar bem, para que isso tenha realmente ali uma proporção de farinha 00 Entendi. com a semolina. Tá. Isso também dá toda a diferença. Eu quero que tenha semolina, que está na quantidade menor, em toda a extensão dessa massa quando ela estiver pronta. Combinado. E é literalmente mão na massa agora? Mão na massa. Ótimo. Com a própria vasilha faz uma cavidade, vai virar um vulcão. Ah, interessante. Que é para onde eu vou colocar os ovos. Bom, então agora eu vou quebrar os ovos e o ovo é muito importante. A gente escolhe o ovo caipira pela cor da gema. Certo. Mas como que a gente sabe a cor da gema? Quando é a casca branca, a gente percebe que essa gema é muito mais amarela. Quando a casca é do ovo caipira, nessa cor mais marrom, ou ovo vermelho, que a gente encontra escrito na embalagem, a gema é mais alaranjada. Certo. E uma massa com aquela cara, massa rica, sabe? Aquela massa bonita. Massa da nona. A massa da nona, quanto mais alaranjada, melhor. Certo. Então a gente consegue isso através do ovo caipira. Nessa receita, a gente vai fazer uma receita com muito mais gemas, até por conta dessa característica do produto final. É claro que a receita tradicional que a gente vê aí, a mais tradicional, é um ovo para 100 gramas de farinha. Isso. É a mais tradicional. No entanto, essas proporções elas podem mudar de acordo com o que eu gosto. Por exemplo, se eu quero uma massa mais amarela, que é essa que nós vamos fazer aqui agora, eu vou colocar mais gemas, vai até nessa receita um ovo inteiro, por uma questão até de textura final. E a gente também pode fazer com água apenas. Então, os veganos de plantão, ao invés de utilizar o ovo, pode colocar água. Eu trigo não gosto, e água. Trigo e água apenas. Mas aí não fica uma massa nutritiva, né? Não fica uma massa nutritiva. Ela até tem farinhas hoje com um pouco mais de proteína, tal, que até substituiria a proteína do ovo. Mas dá pra fazer também. Acho que é importante falar pro pessoal de casa que quem não come ovo por algum motivo tem como substituir por água. Ou qualquer líquido também. A gente vê essas massas verdes, é só fazer um suco de espinafre. Certo. Posso colocar aqui também. Ou um suco de beterraba, faço uma massa vermelha, tá chegando o Natal. Então a gente consegue também trazer essa cor aí, brincar de diversas formas. Isso. Mas vamos lá. Então, para quebrar o ovo, como eu vou usar mais gemas, eu vou ter que separar a clara da gema. E aí é sempre legal fazer isso, é uma dica que acho que todo mundo sabe, mas não custa lembrar, que é pegar um recipiente, quebrar aqui do ladinho e depois colocar aqui no meio dessa roda que a gente abriu na farinha. Porque vai que, né, tenha um ovo podre no meio, aí estraga toda a receita. Sim, sem contar que a farinha 00 é uma farinha muito barata, né? Doug, dá pra fazer com farinha tradicional? Até o seu pai perguntou, né? Dá pra fazer. Problema nenhum. Se não quiser fazer com farinha 00, pode fazer com a farinha tradicional sem fermento. Ah, é uma boa observação. Sim. Só que não vai ter a mesma textura. Não vai ter a mesma textura, né? Com a 00 tem uma textura muito melhor no final. Então vamos quebrar os ovos? Te pedir para fazer isso, ó. Vamos lá. Então, que eu com faço? Um garfo, você vai furar as gemas e aí vai pegar todas as gemas. Tá. Sim? Isso. Pode furar mesmo. Isso. Vai furando as gemas e aí vai incorporar a farinha do vulcão. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Com o garfo? Isso. Dá uma voltadita assim, um pouquinho, e aí faz um movimento como se estivesse fazendo um omelete. Batendo os ovos, certo. Isso. Então, mistura, mistura, mistura. Eu vou mexer fazendo uma pasta de forma que fique mais homogênea possível. Porque se eu não mexo direitinho, na hora em que eu for abrir essa massa, ela vai ter pontos de farinha. Ótimo, perfeito. Então, eu cubro completamente aqui o trigo. Lembrando que num primeiro momento, qual é a percepção que a gente vai ter? De que a massa está muito seca. É melhor que ela fique mais seca do que ela fique
do que ela fique muito úmida. Eu consigo corrigir de uma forma muito mais fácil. Certo. E é melhor para eu abrir, para trabalhar com a massa mais seca. Ao começar a sovar a massa, eu percebi que ela está um pouco mais seca do que deveria. Isso pode acontecer. Por quê? Porque essa proporção de ovo para trigo, o ovo nem sempre tem de 50 a 55 gramas, pode ser que tenha menos. Exatamente. É, porque a gente tem que considerar também que o ovo é natural, né? Então, cada ovo tem um tamanho, um peso diferente, né? Uhum. Então, levando isso em consideração, eu vou olhar para a massa e eu vou perceber que a massa está muito seca. Uhum. Se ela estiver muito seca, coloca mais um ovo do que está na receita. Então, isso tem que ser percebido por vocês na hora de fazer a massa em casa. Mas daí é um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Certo. Doug, eu percebi que ela tá seca, mas não tá tão seca. O que eu posso colocar? Um pouco de água. Ah, mas um pouquinho o quê? Uma colher? Um pouquinho, assim. Não tem como dizer uma quantidade, porque a cozinha não é algo tão exato. Então aqui nós vamos colocar um ovo mais, né? Porque tá muito seco. Uhum. Então a gente vai colocar mais um ovo. Coloca ele inteiro, ai que delícia. Aí faz assim, ó. Eu ainda acho que nós vamos precisar de mais um ovo. Tudo bem. Bom, agora sou eu que vou colocar a mão na massa. Isso. Então, empurra, puxa, virou. Palma da mão, estica, 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 puxa. Puxa. Virou? Virou, palma da mão com força. Um pano, evitem usar plástico aí na casa de vocês. Uhum. Cobre e vai descansar por no mínimo 30 minutos na geladeira. Ótimo. 30 minutos. Uhum. Doug, posso fazer de um dia para o outro? Faço à noite porque eu quero fazer só no almoço de domingo, por exemplo? Uhum. Problema nenhum. Então é no mínimo 30 minutos, mínimo 30 mas pode minutos. pernoitar na geladeira. Pernoitar. Por que Certo. é importante esse processo? Aqui a gente já sovou, misturou ali no início, sovou depois. Uhum. Na geladeira tem um processo de amalgamar. Olha que chique. Olha, Amalgamar. eu adorei. Nada mais é do que resfriar. Essa misturinha que a gente fez, ela dá uma contraída e depois ela vai dar uma relaxada quando tirar da geladeira. Uhum. Então isso já faz ali com que tudo... Já é um processo de alquimia, né? É um processo de alquimia. Exatamente. Não é lindo isso? É lindo. É poético. Bora pra geladeira. Bora pra geladeira. Enquanto a massa fica lá descansando por 30 minutos, a gente vai aproveitar para fazer esse molho maravilhoso, que eu confesso que eu amo de paixão, mas eu nunca fiz. E eu vou aprender hoje aqui com você. Vai aprender. Que é o quê? É facílimo, é um ragu de fraldinha. Ai, nada de carne delícia. moída. Vocês vão ver que esse ragu aqui ele fica muito mais gostoso e tem muito mais a cara da Itália. E muito mais sabor. Muito mais sabor, com certeza. Delícia. E prático, né? Praticíssimo. A gente vai picar tudo aqui, colocar dentro da panela de pressão. Depois é só dar aquela famosa chacoalhada. Fica desfiado porque fraldinha é uma carne muito macia. Uma peça de fraldinha, eu vou limpar, tirar essa gordura. Uma cebola inteira, 4 dentes de alho, tomilho, uma lata de tomate pelado e também um louro fresco. Doug, Gra, não tenho louro fresco na minha casa. Posso usar o seco? Pode, problema nenhum. Lembra de tirar no final da preparação. Isso aqui eu vou tirar, cortar em pedaços menores. Dica de ouro, Gra. Adoro essas dicas. Toda preparação de carne, ela tem que estar em temperatura ambiente. Isso faz total diferença. Certo. Por quê? Porque a hora que a gente colocar ela na panela, não diminui essa temperatura. Uhum. Que pode até perder aquela crostinha que a gente gosta. Que é o que dá o sabor. Pois Aquela é. crostinha, que dá aquele sabor. A gente adora mesmo. Então tempera só com... Carne em temperatura ambiente, vou temperar apenas com pimenta preta. Pimenta preta. Tá. O sal a gente vai colocar só no final da preparação. Numa panela bem quente, Uhum. azeite. Já faz direto na panela de pressão. Isso. Tá. Primeiro vamos selar essa fraldinha. Pode. Isso. O segredo é não mexer na carne para que ela realmente crie essa crosta.
Só depois de um tempinho ali, uns 5 minutinhos, deixa ela aí. Coloca a cebola. O alho, tomilho, louro, tomate pelado. A mesma quantidade de água. Mexe um pouco para incorporar, raspando o fundo da panela para ter todo o sabor. Bom, fechei a panela e agora aguarda 30 minutos. 30 minutos, ótimo. 30 minutos depois... Ai, que linda! Olha que linda. Hoje a gente vai abrir com esse acessório aqui acoplado na batedeira. Certo. Mas em casa, para quem não tem dessa facilidade, a gente consegue abrir da forma tradicional, que é no rolo de madeira? Com toda certeza. Então pega aí um pau de macarrão, né, um rolo, e aí abre essa massa. É claro que se você quiser fazer um investimento, não precisa ser uma batedeira como essa que tem esses acessórios. Pode ser uma máquina mesmo, só de abrir massa. Certo. Ela tem um custo-benefício super legal. E eu vou cortar essa massa ao meio, porque como o espaço para passar no rolo ele é um pouco menor, é importante deixar essa massa um pouco mais fina, o suficiente para eu passar ali e ela não engasgar dentro daquele rolo. Esse acessório, ele começa do número 1 até o número 8. Que é a espessura. Que é a espessura, é a abertura aqui. Então, a gente começa sempre pelo número 1, que é a parte mais grossa, né? Vai ficar mais largo, vai mais largo. E aí, eu vou passar 4 vezes nessa espessura, depois uma vez em cada espessura até a 8, porque eu quero uma massa bem mais fina, fica mais elegante. Quanto mais fina, mais até elegante. Melhor, né? Na hora que a gente cozinhar ali vai ficar muito mais gostosa. E a mágica vai acontecendo. A mágica vai acontecendo. Essa primeira etapa, o que a gente faz? A gente faz uma dobra assim, e vai meio que acertando, fazendo um retângulo novamente. Isso. Puxa, 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 puxa. Excelente, excelente. Nossa, ficou a coisa mais linda. Vamos cortar agora no pappardelle? Vamos lá. Agora aqui no polvilhador tem um pouco de semolina. Para essa massa não grudar na hora que eu juntá-las e fazer o corte que a gente quer para o pappardelle, eu vou polvilhar aqui em cima. Certo. Uma proteçãozinha. Isso. Juntei as folhas, agora dobrei de forma que eu consiga cortar na espessura que eu quero. O pappardelle é aquela espessura um pouco mais larga, cerca de 2 dedos. Gente, eu tô adorando essa brincadeira, Doug. Não é muito gostoso? Olha, gente, que coisa linda! Será que tá? Escute o cheiro, como dizia minha avó. Vamos ver? Vamos ver como é que ficou. Antes de fazer aquele truque de sacudir a panela de pressão, vamos retirar o louro. Ah, os temperinhos. Isso, certo. E o tomilho. Sacode, cuidado, tá? Pra fazer isso, que às vezes sai um pouquinho de molho pelo pino, tá? Tá. Água fervendo, bastante, bastante água. Ainda bem que você tem essa espagueteira que é grande, espaçosa. Sal. Certo. Essa água tem que estar salgada como a água do mar. Olha, maravilha. E agora a gente coloca. A gente coloca sem óleo, tá, galera? Aí nos primeiros segundos, o que a gente faz? Dá uma mexida e 5 minutos, tá? Doug, que incrível isso. Uau. Não, se vocês pudessem sentir o cheirinho que está essa minha cozinha, esse ragu está simplesmente sensacional. Você viu que eu não provei, né? Não provou, mas que gente... medo. Não, e olha que linda a apresentação. Eu sempre falo isso para vocês também, sobre a importância de uma boa apresentação. Porque a gente come com os olhos, primeiramente. Verdade. Não é? E olha que linda essa apresentação. Faz toda a diferença. E vejam que bacana, totalmente remetendo à Itália. Uma bela pasta artigianale, uma massa artesanal com um prato remetendo à Itália. E como uma
verdadeira italiana que sou. Que responsabilidade, meu Deus. Eu estou doida para provar que o pessoal lá de casa já está cansado de saber que é o meu momento preferido. Aliás, eu vou dar uma dica de etiqueta à mesa. Nós não devemos, em hipótese alguma, cortar a massa com a faca. Correto? Corretíssimo. Então, a massa muito longa, a gente vai enrolando sempre com o garfo e jamais utiliza a faca. É um sacrilégio para os italianos. Pega um pouquinho da carne. Posso, meu amor? Pode. Tá nervoso? Acho que menos do que da última vez. E aí? Gente, que massa perfeita. Muito obrigado. O ragu tá assim, o tempero na medida, não tá forte e ao mesmo tempo tá saboroso. Eu acho que essa é a palavra. E como os italianos fazem, ó. Ó, aprendi essa ontem. Isso aqui quer dizer que tá muito, muito bom. Que aula. Obrigada. Hoje tivemos uma aula, chefe pasta alegre. Que escândalo. Muito obrigado. Grazie mille. Grazie mille, prego. Espero que vocês tenham gostado dos conteúdos de hoje. Um grande beijo e até o próximo programa.